Olá, aqui é Ilson de Lima e esse é o podcast Beleza em Movimento. E hoje eu estou com a Soili, aqui de Rio do Sul, da loja Soili Beltier. É isso? Soili Beltier. Soili Beltier, falei correto, né? Falou. Pessoal, eu estou conhecendo essa pessoa hoje e eu sempre gosto de gravar o dia que eu conheço a pessoa. Eu acredito que isso fica um pouco mais real, então junto com vocês eu vou conhecer um pouquinho da história da Soili antes dessa loja, que é um sucesso, que está situada na cidade de Rio do Sul. Uma loja que está em uma sala de quase 400 metros quadrados, uma loja maravilhosa de cosmético, perfumaria em geral. A loja mais famosa da cidade, da região, né? E pelo que eu estou sabendo, já de Santa Catarina, que estão querendo levar para todos os lugares. Verdade. Nós vamos em todo lugar, mas só eu e o Bruno não conseguimos. Claro, nossos colaboradores também, né? Mas assim, é muita coisa. Um quer levar para lá, para cá, para lá, mas né? Não damos conta. Limitados. Bem que nós queríamos, né? Mas não... Mas o que deu de perceber, Soili, foi assim, ó, o carinho que os clientes de vocês têm por vocês. Eu percebi, eu passei o dia inteiro ontem na loja, a gente está com o trailer aqui em frente à loja, atendendo aos clientes, e eu sou muito observador. E ontem eu estava olhando que a maioria dos clientes que passaram por aqui é o perfil de vocês. Pessoas carinhosas, pessoas que gostam de cuidar das outras. Então eu acredito que por isso o sucesso da loja. Mas eu não quero falar da loja, eu gosto de contar a história de empreendedores. E me chamou a atenção a tua história, que eu gosto de falar como começa o empreendedorismo. Porque às vezes as pessoas ficam esperando a hora certa, porque não tem estudo. Então, conta para mim um pouquinho, tipo assim, como começou, o que você fazia antes, onde você mora. É esse início mesmo do empreendedorismo. Antes eu quero ressaltar o seguinte também, que os nossos clientes, eles são escolhidos a dedo, parece assim, porque só chegam gente de primeira na nossa loja. É incrível, é incrível. Pessoas de verdade, gente assim, como a gente, né? Que conecta, né? Que conecta. Então eu vou falar então a respeito de onde tudo começou. Eu trabalhava sempre na agricultura, né? E nós, últimos 20 e poucos anos, 25 anos, estávamos descascando aipim para vender. Então a gente virava muitas vezes à noite para dar conta da demanda no próximo dia para entregarmos, né? Então era muito sofrido. Eu tenho ideia, tipo assim, porque eu tenho uma preguiça de descascar aipim, eu sempre ganho aipim do meu supervisor e eu sempre levo para casa e eu tenho um contrato com o meu sogro que eu entrego para ele, ele descasca, corta e depois a gente divide o aipim. Aí quando você falou que vendia para fora, pra gente ter noção de quantidade, tipo, em quilo, dá para ter uma noção, tipo, quantos quilos de aipim você descascava? Tipo, tinha dia que nós descascava 600 e poucos quilos. Num dia. O meu faquinha? Marido, eu não arrancava, porque o meu marido, ele é bem forte, assim, ele arrancava o aipim, daí lavava na bomba e depois a gente descascava, né? Mas o processo... Tudo na faquinha de cozinha, assim, né? Pois é, porque quando você falou 600 quilos, eu ainda fiquei pensando, será que tem uma máquina de descascar aipim? Não era, para ressaltar, não é todos os dias. Sim, sim, mas... Porque quando apurava, e daí a gente entregava de manhã, daí de madrugada a gente embalava, para depois levar para o comércio, sair cedo, para nos comércios de Rio do Sul aqui, né? Cozinhas industriais, e nos domingos a gente levava também nas casas, né? A gente, no sábado de manhã e os domingos de manhã, onde que a gente tem muito conhecimento de um povão muito maravilhoso, muito bom, assim, sabe? Vocês são de uma cidade, para quem está assistindo e não conhece muito a região, é uma cidade vizinha a Rio do Sul, chamada Agronômica, né? Dá uns 12 quilômetros daqui até lá, e de lá até aqui também. E vocês têm sítio lá, plantava só aipim? Era isso a vida de vocês ou plantava outras lavouras? Nós plantava, digamos, para o gasto também, batata doce também, tinha ano que a gente plantou até 30 mil pés de batata e assim, né, para vender também, né? Mas antes de comer, nós já trabalhávamos na agricultura desde o meu tempo de criança, né, com meus pais também. E interessante que os meus pais também vendiam aipim, só que era para fecularia, né? Entendi. E nós pegamos outro jeito. Foi tudo que começou com nós. Nós fomos os pioneiros para vender aipim descascado na região. Mas entre morar na roça, conhecer sobre a agricultura, saber descascar aipim lá na faquinha e ter uma loja de cosmético, tem um abismo muito grande, né? Porque aipim e cosmético é meio diferente. Sim. Só que tudo que eu faço com muito carinho. Eu tinha prazer em descascar aipim, de levar para vender. Eu sempre gostei muito, sabe? Criou muitas conexões, então, através Criei muita conexão, muitas amizades, assim, né? Então,
eu não menosprezo, porque tudo aconteceu ali na lavoura e tudo. E já que não poderia mais, os médicos falaram, não, você não pode continuar. Porque devido a muitas dores nos braços e tudo, na coluna, para ficar muito tempo sentada, né? Eu chegava a deitar no chão de tanta dor na coluna e tudo, né? E o médico disse, não pode fazer mais esse movimento repetitivo. E o meu braço teve uma época que ele não erguia mais que isso, né? Daí fiz fisioterapia e tudo. Daí o Bruno, como o Bruno, né? Eu tenho meus 3 filhos, uma família maravilhosa. Todos são os meus anjos, eu digo, né? Então eu conheci o Bruno, o Cláudio, que também tem loja aqui. E o Adriano, que é o outro meu anjo lá, que eu amo os 3, e as noras, os netos, o marido, tudo, né? E tem uma família assim... E o marido, qual é o nome dele? Abençoada, Moisés. Moisés. Nome assim bem visado, nome bonito, Moisés, né? Bíblico, né? E o meu marido permanece na agricultura também ainda, né? Que é a essência de vocês, né? Vocês moram lá até hoje, Moramos lá, né? Moramos lá. E daí um dia o Bruno falou assim, mãe, por que não vende perfume? Daí eu falei para ele, filho, mas não tem dinheiro para comprar os perfumes para vender. Porque eu não queria começar da revista, né? Da revistinha, começar a vender pin da revista, coisa e tal. Daí ele falou, né? Ele citava um nome, outro. Daí quando ele falou Boticário, eu disse assim, então vamos vender Boticário. Eu disse para ele. Tá, daí viemos para Rio do Sul, aqui na dona da franquia aqui. Daí compramos os produtos para R$200 parcelado no boleto. Isso, vamos contextualizar agora o tempo. Há quantos anos atrás? 8 anos só. 8 anos, só 8 anos atrás? Só 8 anos. O Bruno tinha que idade nessa época? 17 anos. 17 anos. Começou a fazer arquitetura e também eu comecei ali, claro que eu não deixei da lavoura, porque colocamos daí, uma prateleirinha desse tamanho no quarto do Bruno, porque era mais bonitinho. E daí, claro, que eu ia continuar trabalhando, ajudando. Então né? ele deu a ideia e ainda cedeu o quarto dele para começar. Exatamente, cedeu o quarto dele, querida, para colocar ali, porque ele tinha uns carrinhos que ele cuidava, assim, coleção, coisa e tal. Ele tinha mandado fazer umas prateleirinhas, um lugarzinho mais bonitinho era ali, né, da casa. Daí colocamos ali. Mas deu assim, ó, uma prateleirinha desse tamanho. R$200, né? A gente sabe que o cosmético, valor agregado, então é pouco produto mesmo. Daí parcelado no boleto ainda. Daí nossa, eu olhava para aqueles produtos assim, brilhava meus olhos. Ficava namorando os produtos. Ficava namorando. Eu dizia para minhas vizinhas, agora eu estou vendendo Boticário, né? De aipim para Boticário. Sim. Daí ela dizia, pois é, eu preciso comprar um perfume. Mas eu acho que era por, sei lá, para me ajudar, talvez, com certeza. Que foi na fase que você teve o problema no braço. Isso. E parou, tinha que dar uma diminuída. Por uma vizinhança muito boa, sempre eu tive, né? Um povo muito maravilhoso. Daí elas iam lá para comprar. Eu preciso desse perfume. Daí eu fui vendendo e coisa e tal. Eu nunca saí para vender. Só quando nós ia levar Ipim, eu falava, tô vendendo produto. Eles iam até a minha casa comprar, né? Eles iam na minha casa comprar e tudo. Né? Porque levar assim a torta direita também não dava, né? Sem saber direito o que a pessoa queria e coisa e tal. Daí foi assim, daí foi indo. Daí fizemos um pedido para R$600. Aí já... Nossa, aquilo ali, R$600, meu Deus. Agora meu marido disse, nossa, vocês são loucos fazer um pedido para investimento alto. Investimento alto, né? Nós quietos, né? Mas graças a Deus, vendi aqueles e já ia comprando, já parcelava outro e foi indo. Até hoje, daí foi em 2021, daí a casa foi ficando pequena e foi enchendo a casa de produto, foi enchendo. Daí foi ficando muito pequena. Daí o meu marido fez no nosso sítio, porque nós temos o sítio e pegou fogo lá. Daí estava tudo prontinho para nós ir morar. Mas isso antes de eu começar a vender os produtos, né? Daí em 2019... pegou fogo em todo lá, queimou tudo, queimou tudo. 2011, minto. 2011 pegou fogo no tudo, queimou tudo. Mas queimou o quê? Casa? Queimou tudo. Daí sobrou estufa de fumo. Porque o meu marido se meteu lá dentro, ele é muito batalhador, né? E daí nós tínhamos feito tudo novinho. A casa, assim, dava 210 metros. E pelo capricho que eu vejo a loja, provavelmente tudo muito caprichado, bem né? caprichado. Daí 210 metros, daí tinha madeira, assim, tudo de madeira e
a cozinha ali era de tijolos, né? Aham. E daí queimou, daí meu marido se meteu lá, pegou a mangueira e socorreu ali a estufa menos, né? Aham. Tá. E nessa estufa eu não te falei isso. Eu tô morando dentro da estufa. Tá, vamos só explicar o que é estufa, porque Isso. tá um pouco fora do contexto, às vezes, quem tá assistindo. Exatamente. O que é essa estufa? É que nós plantamos fumo 2 anos Aham. e a estufa, ela seca o fumo. Entendi. Ela seca o fumo. É como se fosse ali, um forno, no caso. isso, É um forno. bota nos estaleiros assim. Aham. Hoje em dia não, hoje em dia só as folhas coloca dentro, mas naquele tempo era tudo nos estaleiros assim, né? Aham. Para secar o fumo. Então ali foi salva ali a estufa e ele pegou as mangueiras lá e daí o resto queimou tudo. Não tinha seguro de nada. Queimou 210 metros. E vocês arrumaram a estufa? Daí arrumamos uma estufa, meu marido foi arrumando. Ele é muito trabalhador, meu Deus do céu, né? Ele é uma pessoa muito batalhadora, né? E ele foi arrumando e foi... Daí quando nós comecei a vender os produtos, que foi ficando pequeno, daí nós morávamos numa casa mais retirada um pouco. E depois nós fomos morar para lá. Daí ele fez uma lojinha puxada assim, uma garagem, mais um banheiro para os nossos clientes. Para fazer os produtos, botar os 60 metros quadrados ele fez. E também ficou pequeno. Ficou muito pequeno também, de novo ficou pequeno. Daí o meu filho disse assim, 2021, em outubro, daí nós antes conversamos bastante. O Bruninho disse assim, mãe, vamos alugar em Rio do Sul? Porque a maioria dos nossos clientes vinha de Rio do Sul, e de agronômica, que já era lá, e também vinha muitos de Rio do Sul, da região, né? Puxa vida, agora, meu Deus, como que eu vou fazer agora, né? Saí lá do meu sítio, mas eu pensei muito, daí eu disse, vamos embora, eu vou te acompanhar, meu filho, eu vou te acompanhar, vamos embora. Eu disse, alugamos em Rio do Sul em 2021. Dia 2 de outubro de 2021, inauguramos a loja aqui em Rio do Sul. Que já é nesse espaço que eu... É nesse espaço. Nossa, foram bem ousados, né? Porque para uma sala nesse tamanho, com valor de aluguel aqui no centro da cidade... Tudo, mas o meu filho fez tudo as contas antes, estudou 3 meses de estudo, né? Para ver se era viável, né? Para ser viável, tinha que vender um determinado valor. Esse valor, outros falavam assim, não, vocês não vão conseguir. Impossível. É quase impossível, vocês não vão vender. Isso é para suprir os impostos e tudo, né? Tudo. Funcionários, tudo. Mas bem assim, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Viemos com a cara e coragem e colocamos aqui. Muita vontade de trabalhar, né? Muita vontade. Assim, ó, eu e Bruno, quantas vezes nós ficamos até madrugada? Isso é perder de vista. Sim. Muitas vezes de madrugada, hoje ainda. Nós ficamos a semana passada ainda, agora na semana do Dia das Mães, nós ficamos agora até meia-noite, 11h30, todos os dias. Chegava em casa à tarde, já cedo, voltava a trabalhar, né? Hoje eu ainda falei, eu cheguei hoje de manhã aqui, e quando eu vi você chegando, eu falei para a Luciana, eu falei, depois de toda a história dessa mulher, de tanto trabalho, hoje ela não precisaria vir para a loja cedo, igual ela vem, não precisava sair tarde, mas eu vejo que você está aqui, você é a cara da loja, é você que grava conteúdo, é você que movimenta. Tem o Bruno, que eu vi ali, que é a tua retaguarda muito forte, e é um querido também, hoje ainda dei parabéns para ele. Eu falei para as meninas, ele é sempre querido assim, ou é só quando tem gente observando? Não, ele é. Ele é um querido, né? Ele então, é assim, aquela pessoa... O suporte dele foi fundamental. E uma inteligência tremenda. Todos os meus 3 filhos têm uma inteligência que eu nunca vi, né? Só que sempre a gente ensinou com 5 anos, hoje eu acho que não poderia fazer isso, mas eu acho que deve ser feito. Com 5 anos eu botava uma cadeirinha, botava lava-louça. Já, com 5 anos, vocês têm que fazer. Deixava o tempo para eles brincar, mas já botei... Trabalhar não mata ninguém. Não, eu sempre não mata ninguém. Daí eles não estão no celular, não estão fazendo coisa errada. Então, a gente ensinou eles, tem que trabalhar desde pequeno. Tem que ser, né? E eles toda a vida batalharam muito. Daí eu não pude, assim, ó, eu disse, eu não quero vocês na roça, porque é muito abençoada, mas só que a gente não tinha as ferramentas como tem hoje em dia. Cada dia mais difícil, né? Mais difícil, então eu disse, eu quero que vocês estudam
e trabalham para pagar os estudos. Aqui a mãe dá comida, a mãe e o pai, a roupinha passada, tudo bonitinho, né? Mas assim, então vocês trabalham e estudam para daí no trabalho de vocês vão pagar o estudo de vocês. E hoje são todos formados, bem, estão muito bem, graças a Deus, né? E graças ao esforço que eles tiveram também. Então tudo muito bem, umas pessoas de bem mesmo que eu sempre digo, eu sou a mãe mais feliz do mundo, né? Ô, Sueli, e o teu tempo é curto, né? Eu sei a correria que você vive. Então, eu vou deixar para falar da loja um pouquinho em outro episódio, mas eu quero que você, só para quem está assistindo, que está curioso com a loja, eu vou deixar algumas imagens da loja também. Fala um pouquinho sobre a loja, o que vocês vendem hoje, se tem algum produto que é carro-chefe. Eu vi que um diferencial de vocês é ter bons produtos, bom atendimento e preço ótimo, né? Porque eu até me surpreendi quando eu comecei a olhar o preço de alguns produtos que eu tenho conhecimento. Fala um pouquinho da loja para quem tem curiosidade de conhecer o que é a loja, o que ela vende, tudo. A loja, nós começamos com o Boticário, depois Eudora, tanto é que agora, dia 24, eu vou para a África do Sul, numa viagem que a Eudora me proporcionou. Olha só. Que a gente conquistou e já fui agora, eu e Bruno, por um cruzeiro e tudo, e já fui para... O ano passado eu fui para Paris. Ano retrasado eu fui para Dubai. Pelo esforço do trabalho... Tudo, pelo Grupo Boticário. Fui já para Portugal também, né? Pelas vendas e tudo. A nossa loja, eu vou deixar ó, eu vou falar para vocês o que ela é. Melhor preço que eu já vi. E os melhores, assim, que a gente faz de tudo para atender as pessoas muito bem, com muito carinho. Tanto que atende bem que nós da London Cosméticos estamos aqui hoje com o Salão de Beleza Móvel para proporcionar para o teu cliente esse momento de prazer mesmo, de autocuidado, né? E quero agradecer a London que veio, até arrumei o cabelo hoje, olha só. Cabelo com os produtos da London, que são produtos maravilhosos. E eles estão aqui, ó, com esse, como é que é o nome? Um trailer. Um trailer, né? Um trailer aqui maravilhoso. Quero agradecer de coração a London aqui pelo, né, e por gravar essa entrevista comigo, que eu fui surpreendida, assim, eu não sabia, eu cheguei aqui e já fui surpreendida, né, convidada para... E bom é assim, Sueli, porque no fundo o que diferencia é tu trabalhar com verdade e tu trabalhar para valer, igual você falou, sempre com muito trabalho. Então eu também, em nome da London, quero dar os parabéns, porque desde o primeiro dia que a Fran entrou em contato com você, o bom atendimento de vocês não é só com o cliente, é com o representante, com o fornecedor, porque às vezes as pessoas esquecem que o fornecedor é uma pessoa igual a todas as outras, né? Claro. Então a gente teve uma acolhida muito grande de vocês aqui. O nosso trabalho está maravilhoso, tanto que a gente veio com a equipe para cá, com 3 profissionais, com salão de beleza. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade de ter os produtos London na loja, de fazer com que as pessoas nos conheçam também, tá? Olha, vocês fizeram, nossa, muito bacana. Desde ontem aqui o dia inteiro, atendendo os nossos clientes aqui, ó, fazendo cabelo, deixando as pessoas ainda mais bonitas, né? Quero dar os parabéns para você e sua equipe da London, né? Tá, Joia. E olha, foi um prazer imenso conhecê-la, que Deus abençoe, né? Você, amém. A tua família, o teu negócio, que nos abençoe, porque no fundo o nosso negócio é bem sucedido porque nós gostamos de pessoas, né? Isso mesmo, eu também. Porque a gente se alegra em chegar e atender um cliente e fazer um amigo, né? E se quiser ser sucesso, eu dou uma dica. Faz com muito carinho, honestidade, que tudo dá certo. Nunca faz mal para ninguém, só se não puder fazer o bem, mas nunca o mal. E sempre trabalhar com honestidade, que isso é tudo muito importante, mais importante de tudo. Pessoal, com carinho, né? Então esse foi o podcast Beleza em Movimento. Hoje eu entrevistei a Sueli, um bate-papo de amigos aqui. E o intuito dele é levar um pouco de inspiração. Para você que está assistindo e quer participar de um episódio, é só entrar em contato conosco, que com certeza eu terei prazer de ouvir a sua história e levar para mais pessoas. Eu peço que curte, compartilhe esse conhecimento, porque tem muitas pessoas, eu tenho certeza que o vírus que nos picou do empreendedorismo, a gente viu outras pessoas fazendo isso, e eu vejo que é nossa obrigação inspirar pessoas também. Então, nos ajude com isso. Obrigado, gente, e até o próximo episódio. Se eu consigo, todo mundo também consegue. É só seguir em frente. Obrigado. Obrigado, Sueli. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Olha só.